livre para todos os públicos. A Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, do dia 7/6/2020. Conforme vocês estão vendo, eu não tenho a placa da Marielle aqui atrás. Esqueci em Lisboa, vejam só. Eu tinha levado na mala para decorar aquele estúdiozinho no apartamento que a gente alugou em Lisboa, onde eu fiquei por 40 dias fazendo um programa de lá. E agora estou de volta aqui à minha casa, meu apartamento, onde eu faço sempre o programa O Papo com o Zé, sem a placa da Marielle, mas vou comprar uma outra para colocar aqui atrás na minha estante. Hoje o programa é diferente um pouco. Hoje o programa é o Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, tem um convidado todo especial, meu querido amigo, novo presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, que vai falar muito sobre o dia, né, Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, e um dia que a gente não tem nada para comemorar, tá? Vamos falar da situação lá da Amazônia, do Vale do Javari, saber como está a situação, né, do Dom Phillips e do Bruno, do jornalista do Bruno. Vamos falar também, vejam vocês que eu vou falar logo de cara para mostrar como tudo está de ponta cabeça. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou para o dia 29 de janeiro, está aqui, o dia da harmonização facial. Eu fico pensando, os caras não têm mais nada que se preocupar. É um negócio muito louco. Enquanto isso, lá em Curitiba, ganhou o título de cidadão honorária, aí o pessoal lá ficou revoltado com essa... Não vamos ficar sós nessa decisão esdrúxula. Vamos também tomar uma decisão legal. Deram o título de cidadão honorária para a doutora Deusa Maria, psicóloga militante, que é contra a ideologia de gênero e adepta da cura gay. Mas isso é lantejola que eu estou colocando no programa. Nós vamos conversar muito com o Otávio, ele vai falar também das ameaças que estão sofrendo os jornalistas ligados ao Congresso em Foco. Vamos falar de Dolores Duran, grande rainha do samba canção. Vamos lembrar de Nara Leão, 33 anos sem a grande Nara Leão. Acho que quem não viu até agora que veja o Canto Livre de Nara lá na Globoplay. Vamos falar da tabela que saiu aí da Copa do Brasil. Tem 4 clássicos regionais, 3 confrontos entre cariocas e mineiros. E vamos falar também não só da Nara e uma vitória retumbante, é o novo presidente da BI, e queria que ele falasse sobre esse dia, o dia da liberdade da imprensa. Ele de manhã já participou da plenária de uma sessão especial na Câmara de Deputados. Aliás, Otávio, eu vi o número de parabéns que você recebeu pela sua fala lá na Câmara de Deputados. Boa noite, brigadão. E queria que você falasse um pouco sobre esse dia, que, por exemplo, como você, não temos nada para comemorar. Boa noite, Trajano. Bom te ver de volta ao Brasil. Estavam todos aqui sentindo a sua falta, né? Suas andanças lá por Lisboa nos deixaram aqui todos sentindo que... Cadê Trajano? Mas é evidente, vendo você lá em Portugal. Mas muito bom ter você de volta, e muito bom ter você de volta, porque você esqueceu de dizer que você também foi eleito para a BI, né? Você é membro do Conselho Consultivo da BI, o que é uma novidade na sua vida, né? Mas é um prazer estar aqui contigo, Trajano. Sobre o dia, é o seguinte, era para ser um dia de festa, né? Quer dizer, de comemoração, né? Da liberdade de imprensa, da luta pela liberdade de imprensa, que, como se diz, né? Para abreviar, quer dizer, não há democracia sem liberdade de imprensa, né? A liberdade de imprensa é essencial, é a imprensa que mantém a população informada, para o bem ou para o mal, não é verdade? A imprensa
faz parte da democracia. Não há plena democracia sem liberdade de imprensa. Mesmo que a gente diga, mas os jornais do Brasil são jornais elitistas, de grandes grupos empresariais, etc. Essa é uma realidade em outros países no mundo, e a gente aqui não tem um grande jornal de esquerda, né? Isso faz falta, né? Que em outros países você tem, na França você tem Le Monde, né? Na Inglaterra o Guardian, que hoje está vivendo um momento de grande apreensão. Então, o dia era para ser esse dia, né? Para todos se lembrarem da importância, né? da imprensa, da importância de meios de comunicação com liberdade, buscando informação, atrás de informação e transmitindo as informações para o povo, para a nossa população. Como se diz, a imprensa, a boa imprensa é a voz do povo e deve ser a voz do povo, né? Mas, infelizmente, hoje, exatamente hoje... Não está me ouvindo. Agora estou te ouvindo. Agora sim. Queria que colocasse cartazes que a ABI colocou, inclusive, com declaração da vice-presidente da Regina Pimenta. Sim, estava no nosso site. No nosso site hoje. Colocou no site. Agir sempre que a nossa liberdade de trabalhar, de apurar os fatos, seja cerceada ou ameaçada. Regina Pimenta, vice-presidente da ABI, presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos. Né, Otávio? É isso daí. Quer dizer, nós não vamos... a ABI está atenta e vai sempre exigir que o trabalho dos jornalistas seja respeitado, né? E a segurança também, exigir segurança dos jornalistas. Mas o que é que nós temos hoje? Dia da liberdade de imprensa. Nós temos um jornalista inglês desaparecido na Amazônia, junto com o sertanista Bruno Pereira. Bruno Pereira já tinha sido jurado de morte lá pelos grileiros, lá pelos pescadores que estavam invadindo a área indígena. E os dois desapareceram. O jornalista chama Don Phillips, né? É um jornalista do Guardian, que já trabalhava no Brasil já há alguns anos e amava o Brasil. Não vou falar amava porque ama, né? A gente não sabe ainda qual foi o destino dele. E a mulher dele falou de Londres, a mulher do Bruno Pereira. Quer dizer, imagina que num dia desse, você falar exatamente do nosso ofício, não é verdade? Da nossa profissão, aí um jornalista inglês desaparece nessas circunstâncias, que todos nós sabemos, nós conhecemos as circunstâncias, né, do desaparecimento dele, né? O Exército ontem soltou uma nota lastimável, o Exército lá, o Comando da Amazônia, dizendo que tinha evidente estrutura para realizar as buscas, né, do jornalista e do sertanista, mas que não ia fazer não, porque não tinha recebido ordem superior. Imaginem só. Não iam participar das buscas porque não tinham recebido ordem superior. Ordem superior, no caso do Exército, é a ordem do presidente da República. O presidente da República a gente sabe exatamente quem é, né? Otávio. Exatamente quem é. Ele hoje disse, inclusive, que os dois se arriscaram, estavam fazendo uma operação arriscada na Amazônia, você entendeu? Então, este é o presidente da República que está aí e que, felizmente, vai ser derrotado dia 2 de outubro, sem dúvida, vai levar uma costa. Nós temos imagens dos dois, cartazes foram colocados, porque a rede social, a Eliane Brum, principalmente, todo mundo ligado muito ao problema na Amazônia, tem colocado, inclusive no final do programa de hoje, vamos colocar o apelo desesperado da mulher do jornalista inglês, do Degade. Nós temos aí aquele cartaz, olha a imagem dos dois, do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né? Agora, eu acho que pior de tudo, mais lastimável ainda do que você falou, a nota do Exército, foi essa declaração do Capitão Corona, né? Sim, sem dúvida. Responsabilizando os dois pelo que está acontecendo, o que aconteceu. Sem dúvida. Eu acho o seguinte, motivo realmente de vergonha para todos nós no exterior, não é verdade? Imagina na Inglaterra um jornalista inglês desaparecer na Amazônia dessa maneira, né? Na Europa toda, nos Estados Unidos. Para nós, além da vergonha, do vexame realmente, disso ocorrer novamente. Isso ocorreu há alguns anos com a missionária, com a Dorothy, né? Que foi morta lá
mando lá de empreiteiros da Amazônia. Chico Mendes morreu dessa maneira, né? E agora esse jornalista britânico que, pelo jeito, morreu. Eu sinto dizer, algumas informações que estão circulando de gente que conhece a Amazônia aponta nesse sentido, de que ele provavelmente foi morto, ele e o Bruno Pereira, por vinganças de gente que estava invadindo a área e que realizava pesca predatória na área. E o Bruno vinha trabalhando com eles, o Bruno já tinha sido ameaçado, e agora realmente essa informação, que é uma tragédia para nós jornalistas. É uma tragédia para nós jornalistas, porque você imagina um profissional vem do exterior, né, para fazer reportagens sobre a Amazônia, interessado pelo Brasil. As reportagens dele não saíam só no Guardian. Ele publicou reportagem no Washington Post, publicou reportagem no New York Times, entendeu? Ele é um jornalista conhecido no mundo inteiro, né? Então, Otávio, isso daí fala. Não, vamos torcer para que não seja realmente uma notícia tão ruim como essa da morte dos dois. Não há a dificuldade, já passaram 48 horas ou mais, a dificuldade de ter uma solução, mas a gente vai torcer para que tenha um desfecho bom. Vamos acreditar ainda vamos esperar um pouco, mas eu queria primeiro, que eu me esqueci, que eu sempre falo antes do programa, mandar meu grande abraço, pessoal da TV Quirimurê, 10.3, pessoal aí do Rio de Janeiro, Canal 6 TV Comunitária, pessoal lá da TV Floripa, de Florianópolis, avisar que você pode participar de novo aqui, usando o Zap, o 11 992 030506. Já está chegando coisa aqui, Otávio. O Adiel do Tatuapé, dizendo bem-vindo de volta, o Oswaldo Lima de volta à terra do Febeapá, Sidéria e o Dado de Cascavel, já estamos a postos. Seja bem-vindo de volta. O Daniel Cientista de Embu das Artes, o Mário Capoeira. Houve apoio zero dos militares e policiais na busca do Dom Philips e Bruno Pereira. O Bozo desmobilizou os recursos que havia prometido. Para a gente dar uma interrompida nessa conversa do Otávio, presidente da BI, recém-empossado, sobre o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a gente vai falar da Nara Leão, que eu sei que o Otávio também curtia muito, curtimos muito juntos, inclusive. 33 anos hoje que a Nara nos deixou, e a gente vai botar um sobe-som, um videozinho, depois para um breve comentário, e sempre, mais uma vez, dizendo para as pessoas, quem não conhece Nara Leão, conhece um pouquinho, conhece um pocão, assista na Globoplay o Canto Livre de Nara, que eu acho que são 4 episódios, se não me engano, que é um documentário sensacional. Então, lembrando, saudando Nara Leão. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Tá aí a Nara interpretando do Zequete, né? Opinião, que foi muito sucesso naquela época. Agora, Otávio, faltou a gente falar um pouco da perseguição, das ameaças que estão sofrendo os jornalistas lá do Congresso em Foco. Primeiro, queria que você explicasse um pouco o que é o Congresso em Foco e o que está acontecendo por lá. Bom que você peça para explicar, porque realmente as pessoas ficam achando que é uma coisa muito pequena, né, nanico, né, mas não é, não. O Congresso em Foco, ele é inclusive impresso, hoje é um site jornalístico. Ele cobre a especialidade dele, como diz o próprio nome, né, é a vida parlamentar. A vida parlamentar em Brasília, tanto nas duas cúpulas ali, né, do Niemeyer, tanto no Senado quanto na Câmara. E eles fazem isso, são jornalistas experientes, entendeu? Cobrindo ali a atividade do nosso Congresso e noticiando, né? Tem muitos furos, já ganhou prêmio e tudo, né? Porque como eles ficam focados ali no Congresso, é lógico que eles acabam tendo informações que a grande imprensa demora a obter. E, além disso,
eles têm um evento muito tradicional, muito tradicional. Todo final de ano eles publicam a lista dos parlamentares mais atuantes e levam em consideração o número de projetos e a presença, entendeu? E isso é muito esperado, a ansiedade em Brasília, principalmente ali, né, por parte dos deputados e dos senadores, entendeu? E alguns, às vezes, ficam mal na lista e reclamam, dizem que não consideraram efetivamente o trabalho deles e tudo. Alguns, mesmo a lista de presença, alguns reclamam também e tudo. Então, todo ano sai essa lista do Congresso em Foco e com grande repercussão em Brasília. A grande imprensa costuma reproduzir o ranking deles, dos parlamentares mais atuantes. Esse é o Congresso em Foco. E, nesse fim de semana, o que ocorreu? Um repórter, que foi o Lucas Neiva, fez uma matéria sobre um site bolsonarista especializado, como todos eles são, né, em fake news. Então, aquela usina de fake news ali, bolsonarista, foi denunciada pelo Lucas Neiva. Imediatamente ele foi ameaçado de morte. Né? Ele foi ameaçado de morte, comunicaram a ele que conhecia a família dele, que conhecia o endereço dele, etc. e tal. E o site do jornal foi hackeado no domingo. E ontem, segunda-feira, uma outra repórter participou do trabalho desse levantamento, se chama Vanessa Lippelt. A Vanessa recebeu um zap. O zap começava com o seguinte: vou te matar, sua vagabunda. Abria assim o zap. E a partir daí a mesma coisa, né? Dizendo que tinha endereço dela, tinha telefone dela, sabia da família, etc. e tal. Bom, isso aí não estava ocorrendo lá, como diria Trajano, nos cafundós do Judas. Estava ocorrendo em Brasília, né? Num órgão que cobre o Congresso, conhecido de todos os parlamentares em Brasília. Entendeu? Então, os repórteres ameaçados e o próprio órgão ameaçado. Né? Senadores se manifestaram, hoje de novo parlamentares se manifestaram, mas o que ocorre é o seguinte: a gente sabe exatamente de onde partem essas ameaças. A gente sabe de onde partem essas ameaças, entendeu? E o processo eleitoral sequer começou, né? Oficialmente ele vai começar em julho. E esses grupos ensandecidos aí, bolsonaristas, que estão enlouquecidos com as pesquisas apontando a vitória de Lula, já estão na rua atacando. Né? E é óbvio que tem a incentivá-los o cidadão que está sentado lá no Palácio do Planalto, não é verdade? Parte deles, quer dizer, a grande ameaça a jornalistas no país parte do capitão Corona, como diz Trajano, desde o dia da posse dele. Ele, no dia que tomou posse, pegou o jornalista e colocou lá num curral no Congresso, sem direito à água, sem direito a se alimentar, ficaram ali 4, 5 horas, passando sede e fome, entendeu? E nunca se fez isso em Brasília. Os repórteres com credencial, seja do Congresso, seja da Câmara, seja da Presidência da República, têm livre trânsito em Brasília. E depois criou aquele curralzinho lá na porta também do Palácio Alvorada para atacar a imprensa, diariamente atacando a imprensa. Então, só para concluir, Trajano, o ataque realmente é de gente bolsonarista, tudo bem. Mas por trás do ataque está o presidente da República. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu tenho toda certeza. O grande incentivador é ele. Mas falando em Congresso, a gente teve uma boa notícia hoje que eu gostaria que você comentasse. O STF derrubou a decisão do capacho do Cássio Nunes, que teve o voto também de apoio do Mendoncinha, né, por 3-2, restaurando a cassação do deputado bolsonarista, que é também um desses grupos que pertence a um desses grupos de fake news. Esse deputado foi o tal deputado que foi condenado a 8 anos, né, de prisão, mas aí o Bolsonaro pegou uma coisa antiga da legislação, né, um tal de ato de graça, né, do ato de misericórdia do presidente da República, e anulou a pena. Mas isso não evita a cassação do mandato dele e a proibição dele concorrer às eleições. Né? Mas
além da decisão do Bolsonaro, depois veio esse Cássio Nunes, que, na verdade, é uma vergonha um homem desse no STF. É lamentável um homem desse no STF. Foi posto lá por Bolsonaro e para defender essas maluquices aí desse governo, você entendeu? Então, ele derrubou uma decisão anterior de um colega dele, né? E não só de um colega, do TSE, do pleno do TSE, né? que caça o mandato desse deputado. Ele derruba a decisão e resolve manter o direito dele, inclusive, de participar da eleição. Hoje, na turma, né? Porque houve uma reação muito forte dos outros ministros no STF quando souberam da decisão dele, que a gente chama de decisão monocrática, quando é decisão de um ministro só, decisão monocrática. E aí decidiram, então, o próprio presidente do STF levar o caso para a turma, composta por 5 ministros. E na turma hoje eles perderam, como o Trajano acabou de explicar, e derrubaram essa decisão absurda desse capacho do Bolsonaro que está instalado lá no Supremo Tribunal Federal, que foi acompanhado pelo Mendoncinha que... Pelo outro lá. Pelo outro, que é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho... ou menos pior. Um pouquinho melhor do que desse capacho é quase nada também. Mas vamos falar um pouco de futebol. Vamos falar que saiu a tabela dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos colocar na tela e eu vou comentar junto com o Otávio. Vamos lá. Os confrontos vão ser entre os dias de ida, entre os dias 19 e 23, e a volta entre 13 e 15 do mês que vem. O mandante do segundo jogo está aí na tela por último. Vamos lá. Vamos botar então na tela os confrontos de oitava de final. Fortaleza. Olha a quantidade de clássicos estaduais, regionais. Fortaleza e Ceará, jogaram outro dia. Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro. 3 confrontos de carioca, Otávio, contra times mineiros. É verdade. Mas o Botafogo pegou vamos lá, né? Não pegou uma parada tão dura. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Virando a página. O Flamengo pegou a pedreira. O Flamengo complicou. Virando a página. Olha os clássicos agora também, entre paulistas. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, tá? O único jogo que foge dessa cor regional, do clássico regional ou confronto cariocas e mineiro, é esse aí. Atlético Paranaense e Bahia. E Goiás e Atlético Goianiense é outro clássico de Goiás. Né? De Goiás. Agora, sabe de uma coisa curiosa, Otávio? Vamos voltar aqui para a gente. Corinthians e Santos, Atlético e Flamengo, e São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro uma semana antes desses primeiros confrontos pela Copa do Brasil. Eles vão se enfrentar 3 vezes seguidas. Olha só. É uma coisa de doido, né? Coisa de doido. Faltam 6 minutos. Eu quero dizer que a Austrália ganhou do Emirados Árabes por 2-1. Se classificou para enfrentar o Peru, no jogo único na segunda-feira, para decidir quem vai para a Copa. Última vaga da Copa será decidida entre Costa Rica e Nova Zelândia. Mas vamos falar um pouco mais de música, colocar Dolores Duran, né? Faria 92 anos, a grande Dolores Duran, que morreu com 29 anos apenas. Vamos lá. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Grande, a rainha do samba canção. Estrada do Sol, dela do Tom Jobim, é uma obra-prima. Aquela. Como é que é mesmo? Bom, professor Juca de Ferraz de Vasconcelos, a Irene, a Vera do bairro Sumaré, a Suzy da Aclimação, o Alexandre Mendes, Orlando Tatuapé, Nonato de Itaquaquecetuba, Marcelo Miranda, Marcos Coelho de Pirituba, Tiago da Vila Zilda, um grande abraço para vocês.
eu vou me despedir do Otávio e pedir para ele falar rapidamente, porque vamos acabar com a Elis Regina cantando Estrada do Sol, exatamente essa. Ela até se emociona, chora ao cantar essa obra-prima da Dolores e do Tom. Que ele desse em poucas palavras, depois de tomar posse, o que está acontecendo? Ó, o João das Neves, nosso querido professor Pasquale, que está vendo o programa, falou assim, claro, é de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu, ainda estão a brilhar, não é isso? Aí continua. Otávio, o que está acontecendo com a BI nesse momento? Olha, nós assumimos tem 3 semanas e enfrentamos ali um problema grave, que é o problema financeiro, e não tínhamos ideia da situação, até porque a diretoria anterior saiu e nos deixou totalmente no escuro, né? E nós fomos tomando conhecimento da situação, aquela história do caminho se faz ao caminhar. E tínhamos problemas muito graves para resolver no curto prazo. Pra vocês terem ideia, não tinha elevador, tinha um elevador num prédio de 13 andares, entendeu? E um prédio, inclusive, que importante para a BI, porque ela vive dos aluguéis, dos andares, né? Essa é a grande fonte de renda da BI, além das mensalidades. Então, nós enfrentamos graves problemas financeiros logo do início, mas estamos resolvendo ele. E de resto é o seguinte, de resto a BI ela tem uma grande tradição, que é a luta pela democracia. E essa continua sendo a principal bandeira, principalmente esse ano, com essa eleição que vem para frente em 2 de outubro. A BI está atenta a isso, nós estamos chamando, inclusive, um grupo de entidades com a BI à frente, nós estamos trazendo um relator da ONU para a independência de juízes e advogados, nós estamos trazendo ele ao Brasil, para depois fazer um relato à ONU dessa situação em que está sendo, e se faz ameaça aí, né, às eleições, se faz ameaça, inclusive, ao resultado das eleições. Mas, no fundo, a gente está otimista e acha que realmente a eleição vai ser não só realizada, como o resultado vai ser respeitado e o próximo presidente todos já conhecem, todos já sabem quem é, eu não preciso nem falar o nome dele, entendeu? E o país está aí torcendo por isso. E com isso, Trajano, só para encerrar, eu acho que sendo eleito Lula, e tudo indica que Lula vai ser eleito, no próximo Dia Nacional de Liberdade de Imprensa, nós não vamos estar aqui lamentando perseguição de jornalistas, desaparecimento de jornalistas, não. Nós vamos estar comemorando a volta da democracia mesmo a esse país, com um presidente democrata instalado lá no Palácio do Planalto. Então, ano que vem, se você repetir o programa, acho que nós estaremos vivendo um momento muito mais feliz do que esse aqui, tá certo? Muito menos sombrio do que esse aqui. Com certeza, Otávio, com certeza. O Carlos de São Caetano, Carlos Alberto, Marcos Coelho de Pirituba, Eduardo Américo Taveira de Salvador, Fabiano Garcia. Saiu uma notícia rapidinha aqui que o Moro não vai poder se candidatar em São Paulo. Talvez a síndico do prédio dele, lá em Curitiba, ele tenha alguma chance. Vamos encerrar agradecendo o Otávio e ouvindo Elis Regina cantando essa obra-prima de Tom e Dolores. Estamos homenageando a grande Dolores Duran, que se foi aos 29 anos, Estrada do Sol, que teve a letra, um trechinho enviada pelo nosso querido amigo professor Pasquale, com quem eu encontrei lá em Lisboa. Tá? Um grande abraço, de volta. Obrigado, Fernando. Vai aqui aparecer já amanhã, com toda certeza, a placa da Marielle. Um grande abraço. Obrigado, Otávio. Obrigado. É de manhã, que ontem caiu,